Fala galera, tudo bem com vocês? Tranquilos? Professor Hugo Ferreira aqui falando. É um prazer enorme trazer mais uma questão resolvida para vocês aqui no canal. A nossa questão desafio hoje é uma questão do ITA do ano de 2012, uma questão interessantíssima, envolvendo plano inclinado, atrito, dinâmica, obviamente, né, que é o assunto que está envolvendo essa questão, e também alguns pontos aí trigonométricos, tá? Então, eu quero de verdade te pedir uma coisa. Não se esqueça, pessoal, de deixar o seu like nesse vídeo, de se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito e ative aí o sininho das notificações. Dessa forma você vai perceber que sempre que eu começar uma live, algum vídeo, sai aqui no canal, enfim, você vai ser notificado e dessa forma você pode ter acesso a esse conteúdo de primeira aí, beleza? Galera, então sem mais enrolações, vamos lá para a resolução da nossa questão? Não se esqueça de compartilhar para mais pessoas aí, fechou? Eu conto com o apoio de vocês. Bora lá então? Galera, então é o seguinte, está aí a nossa questão aqui na tela. Deixa eu tirar o microfone um pouco aqui para que eu consiga enxergar a questão. Então vamos lá, ela está falando o seguinte, questão aí de número 2 da prova do ITA de 2012, questão bem interessante mesmo. E ela nos fala o seguinte, olha só, considere uma rampa plana inclinada de um ângulo θ em relação à horizontal, no início da qual encontra-se um carrinho. Vamos lá. Ele então recebe uma pancada, tá bom, pessoal? Isso aqui, ó, receber uma pancada é só aquela porradinha inicial, mas nós temos que entender que antes dele receber essa pancada, a velocidade inicial do corpo é nula. Muito importante você entender isso, tá? Não é que eu dei uma pancada nele que ele vai sair com uma determinada velocidade. Vai depender de como você quer analisar a questão. Então, inicialmente, ele está em repouso, tá? Ele recebe essa pancada e que faz subir a uma certa distância durante um certo tempo que a questão quis chamar de TS. TS é o nosso tempo de subida, tá bom? Beleza? Vamos lá, continuando a questão. Descendo em seguida até a sua posição inicial. Então aqui, qual é a minha interpretação dessa questão? Ele vai subir até um determinado ponto, vai zerar a sua velocidade, vai começar um novo movimento. E qual novo movimento é esse? O de queda agora. Então, lá em cima ele tende a velocidade a zero, depois ele vai ganhando velocidade novamente até voltar à sua posição inicial. Tudo bem que ele tinha saído, ok? Vamos lá. A pergunta da questão é a seguinte. A viagem completa dura um tempo total t, como está sendo dito aqui nessa questão. Tudo bem? Pergunta. Sendo o coeficiente de atrito cinético entre o carrinho e a rampa, tá bom? Ele deu como μ, ok? A relação do tempo total com o tempo de subida é igual a... A pergunta dessa questão está aqui, beleza? Eu quero saber a relação entre o tempo total e o tempo de subida, beleza? Então vamos lá então, galera. É o seguinte, para essa questão, para que a gente consiga fazer aqui de forma mais objetiva e rápida possível, eu vou fazer um desenho aqui bem rapidão mesmo, tá? Qual o desenho que eu quero fazer aqui com vocês? Eu quero fazer um plano inclinado aqui, só para nós termos o mesmo como uma análise, tá bom? E talvez eu pegue até esse mesmo plano que eu estou desenhando aqui, ó, deixa eu fazer aqui novamente, para que eu analise a situação de queda também, tá? Então aqui eu tenho um ângulo θ, beleza? Aqui vamos colocar o corpo quando ele fez o seu movimento, que ele subiu, e ali, né, obviamente, né, pessoal, ele começou o movimento aqui, tá? Mas ele subiu até um determinado espaço, tá? Então ele percorreu uma certa distância ali, beleza? Eu vou chamar ela de ΔS para facilitar minha vida, ok? Então vamos lá, em relação a esse desenho, deixa eu só pegar aqui, hoje eu vou copiá-lo, porque eu vou fazer uma interpretação rápida com vocês. Nós temos que pensar o seguinte, aqui, vou até dar um zoom aqui nessa parte, nós temos que entender que existem duas forças aplicadas ali para baixo. Por quê? O movimento desse corpo, ele está sendo exatamente aqui para cima, ele sobe, tá bom? Então, automaticamente eu tenho que entender que a minha componente do peso, que é a minha Px, está aqui descendo o plano, tá? Então aqui eu tenho uma componente Px e eu também vou ter a nossa força de atrito. Então eu tenho duas forças ali direcionadas para baixo, beleza? Então com isso, tendo esse entendimento, eu vou chamar esse desenho aqui, esse sistema de sistema 1, tá bom? Então aqui vai ser o meu sistema 1, beleza? Depois a gente vai trabalhar um pouco melhor sobre isso, ok? Vamos lá, pegando aqui a outra parte da nossa questão, eu vou ter a parte da queda, tudo bem? Obviamente essa bolinha vai estar descendo um pouquinho mais, vamos colocá-la aqui, é só para nós entendermos o que está acontecendo na questão. Quando ela desce a sua velocidade, eu posso até dar um zoom aqui também, beleza? Olha lá, pessoal, a velocidade desse corpo aqui vai ser para baixo, porque ele está descendo, mas o que vai ser alterado? A força de atrito.
Por quê? No primeiro desenho que eu fiz aqui, ó, neste desenho, nós temos que entender que a força de atrito ela é oposta ao deslizamento, oposta ao movimento. Então, a atrito é para baixo. Mas quando o corpo desce nesse segundo desenho que eu coloquei aqui ao lado, nós temos que entender que a força de atrito ela vai ser contra o movimento, beleza? Então, agora, nós vamos ter uma força de atrito direcionada aqui para cima e a componente Px ela não vai alterar a sua direção e sentido, beleza? Pronto. Entendendo isso aqui, pessoal, já vai nos ajudar bastante a resolver essa questão, ok? Então, aqui vamos falar que é o nosso segundo desenho, tá bom? E nós vamos equacionar aqui em função de 1 e 2, tá bom? Então, vamos lá. Rapidão agora, o que nós temos que pensar? Ô Igor, para o primeiro desenho, você tem que pensar que a resultante de forças ali é a Px mais a força de atrito, tá bom? Então, eu vou ter a Px mais a Fat fazendo o papel da resultante de força, e isso vai ser igual ao produto da massa vezes a aceleração. Pronto. Isso eu tenho aonde? Na subida. Quando eu tenho a parte da queda, que é a parte 2, eu sei que agora a minha componente Px, por que a Px ela é a maior? Porque ela vai estar a favor da aceleração do movimento, beleza? Tranquilo? Então aqui eu vou ter Px menos a força de atrito, sendo igual ao produto da massa vezes a aceleração. Tá bom, pessoal? Então lembrando, aqui eu tenho a aceleração da subida, aqui eu tenho a aceleração da descida. Tudo bem? Então são acelerações diferentes, não é a mesma aceleração, ok? Então, de acordo com isso, eu posso organizar essas equações da aceleração do movimento. Eu vou precisar para substituir na distância percorrida. E vamos fazer uma coisa rápida aqui também? Olha só, eu vou rabiscar exatamente esse pedacinho aqui, ó. Esse pedaço que eu grifei aqui, ó, que eu estou delimitando, né? Praticamente, tá? É o mesmo ΔS. O ΔS da subida é o mesmo ΔS da descida. Tudo bem? Então, lembrando que o ΔS aqui é o mesmo, tá bom? Então, é muito bom nós frisarmos isso, tá, galera? Vamos colocar aqui, ó. Deixa eu só colorir esse ΔS aqui, ó. Beleza. Então, tá aqui, ó. O ΔS, quando ele sobe, é o mesmo quando ele desce. Não tem como ser diferente, tudo bem? Então, vamos lá. Continuando aqui, vamos trabalhar um pouquinho nessa equação 1 aqui, então. Então, aqui, ó, na equação 1, substituindo, você sabe que a componente Px, ela tem qual valor? O valor de mg seno θ, beleza? Já a componente da força de atrito, ou melhor, a força de atrito, né, sem ser componente, ela é dada por μ vezes a normal, só que a normal é dada por mg cosseno θ, que é o mesmo valor da nossa componente py. Isso aqui vai ser igual a massa vezes a aceleração na subida, tudo bem? Então, aqui nós podemos simplificar a massa, ok? E praticamente nós teríamos aqui que a aceleração na subida, ela vai ser dada, a gravidade eu posso colocar em evidência, seno de θ, tudo bem? Mais μ cosseno θ. Pronto. Então, esse vai ser o valor da nossa aceleração na subida. Tudo bem? Então, vamos grifá-lo aqui, ó. Aceleração na subida está aqui, ó. Está na mão. Ok, pessoal? Então, bem tranquilo. De forma análoga, né, como nós fizemos ali no nosso sistema, eu posso descobrir qual que é a aceleração na queda. Vamos aqui, então, para o nosso sistema 2. Vamos colocar aqui, ó. Então, no nosso segundo desenho, ou sistema 2 que eu quero construir aqui, nós vamos ter que a Px ela vai ser dada por mg seno θ, tá bom? Então, coloca aí mg seno θ, menos a força de atrito, que é o coeficiente de atrito vezes a normal igual ao py, que vale mg cosseno θ, sendo igual a massa vezes a aceleração da descida, tudo bem? Então, aqui nós podemos cancelar as massas, e aí o que vai acontecer aqui conosco? Nós vamos ter aqui o valor da aceleração na descida sendo igual a gravidade, entre parênteses, o seno de θ, menos μ cosseno θ. Então, alterou ali o sinal, né, pessoal? Beleza? Então, lembrando que as acelerações aqui são diferentes. Eu tenho uma aceleração para a subida e outra aceleração aqui para a queda. Acabei de grifar as duas. Eu quero deixar aqui do lado aqui uma observação rápida. Eu vou fechar aqui só para nós entendermos. Qual que é a observação que eu quero deixar aqui para todos nós? Lembrando que isso é um movimento variado. Então, eu posso falar que aquele deslocamento ΔS, ele vai ser dado de que forma? A velocidade inicial é nula. E o termo que eu tenho, que é aceleração, tempo elevado ao quadrado dividido por 2,
nós vamos utilizá-lo, tanto que nós sabemos que a velocidade inicial do movimento ela vai tender a zero, ou ela é zero, tá bom? Então acaba que se eu isolo o tempo aqui como um tempo geral, digamos assim, eu vou ter praticamente que 2 vezes o ΔS, tá bom? Então 2 ΔS, dividido pela aceleração, e o tempo é tirado da raiz. Então pronto, este valor aqui que nós temos é o tempo geral, é um tempo genérico que eu estou deixando aqui, tá? Para que nós possamos calcular o tempo de subida, o tempo total, até mesmo o tempo de queda. Então é assim que nós teríamos, né, uma equação, tá, para o tempo, beleza, pessoal? Então vamos rabiscar aqui a nossa equação do tempo. Ok, sabendo disso, então vamos substituir. Ou pensar da seguinte forma: ô Igor, a questão que é, o que mesmo? Ela está querendo saber o tempo total dividido pelo tempo de subida. Essa é a pergunta da questão. Como que eu posso interpretar o tempo total então, pessoal? O tempo total, nada mais nada menos, vou até colocar aqui, ó, tempo t dividido pelo tempo de subida, já é a pergunta da questão. O tempo total vai ter que ser o tempo de subida mais o tempo de descida. Pronto, isso é o tempo total. E eu vou dividir tudo pelo tempo de subida. Então acaba que se eu fizer aquela conta ali, nós vamos ter o tempo t dividido pelo tempo ts, vai ser dado por 1 mais o tempo de queda dividido pelo tempo de subida. Pronto. Então, pessoal, acabou. Isto aqui poderia sim ser a resposta da nossa questão. Tá? Isso aqui poderia ser sem problema a resposta da nossa questão. Só que nós vamos ter que substituir agora. Para descobrir o tempo, olha só, eu precisaria saber das acelerações, como nós descobrimos aqui. Tanto a aceleração na descida, que é este valor, e aqui logo acima a aceleração na subida. Então é só substituir aqueles valores e fazer aquele cálculo. Morreu a questão, acabou, tá bom? Então vamos lá? Então nesse ponto eu vou ter aqui então, repetindo aqui os valores, ó, o tempo total, tá? Dividido pelo nosso tempo de subida, vai ser igual a quanto? 1 mais... Ô Igor, o tempo de descida, cara, eu vou ter que usar essa equação aqui, não vou? Sim. Só que ela está dentro do radical, não tem problema, vamos escrever aqui então. Então ela vai ser a raiz quadrada de quais valores então? De 2 vezes o ΔS, que não tem como eu fazer nada, o ΔS é o mesmo, tá? Então vai ser 2 ΔS, tudo isso sendo dividido por quanto? Pela aceleração... O que? Na descida. Então, estou pegando aqui o tempo de descida primeiro, tá? A aceleração na descida, ela está escrita ali, ó, que é a gravidade que multiplica, dentro do parênteses, né, o seno do ângulo θ mais, menos mi cosseno θ. Pronto, fecha parênteses. Então, aqui eu tenho a minha aceleração na descida, tudo bem? Pessoal, como é uma divisão de fração que nós temos aqui, eu vou multiplicar pelo inverso, beleza? Então, eu já vou multiplicar aqui pelo inverso. O que vai ser o inverso daquele tempo? A aceleração, esta aceleração aqui, ó, ela vai passar para cima, tá? E aquele fator de 2 ΔS vem para baixo para o meu denominador. Só que aí eu tenho que pegar agora em função do tempo de subida, tudo bem? Então, vamos lá. Então, eu teria aqui a aceleração de subida escrito no numerador. Então, vai ser a gravidade, que abre parênteses, seno de θ, mais mi cosseno de θ, beleza? E este valor aqui está sendo dividido por 2 ΔS, ok? Lembrando que está tudo dentro de uma raiz quadrada, porque o tempo é uma função quadrática que nós temos ali, beleza? Olha só que beleza que nós temos aqui agora, porque nesse exato momento eu posso simplificar esse 2 ΔS com esse 2 ΔS, eu posso simplificar essa gravidade com esta gravidade também. Olha só o que sobrou então, pessoal. Lembrando, a pergunta da questão é exatamente isso aqui, ó. É o tempo total dividido pelo tempo de subida. Então, para não ficar escrevendo toda hora esse valor, tá aqui, ó. Tempo total pelo tempo de subida vai ser igual a quanto? Vamos ver ali qual valor nós teremos aqui, ó. Deixa eu só fazer uma coisa aqui, pronto. Quanto nós teremos? Eu vou ter 1 mais... O que sobrou na parte superior, pessoal? Sobrou exatamente o seno do ângulo θ mais mi cosseno θ, tá bom? E na parte do denominador, o que sobrou, Igor? Sobrou exatamente o seno de θ também, menos mi cosseno de θ, ok? Só que lembrando que esse valor aqui todo está dentro de uma raiz quadrada. Então, vamos escrever aqui a raiz quadrada, certo, pessoal?
Acabou. Então, o que eu poderia fazer aqui para adaptar essa questão em relação às alternativas? Se eu for olhar, essa aqui é a resposta. Mas nós não temos nenhuma alternativa que vá compor exatamente o que está escrito aqui. Então, vocês percebem que tem ali um mais. Ó, a letra A já não pode ser, beleza? Então, nós ficaríamos entre as demais alternativas. Um mais algum valor. A letra E também não pode, que é menos. Então, ó, já anularia a letra A e a letra E, beleza? Então, vai ser um mais algum valor. O que acontece? Nós temos muitas funções trigonométricas. E aqui, pelo que eu estou vendo, todos os finais aqui, ó, o mi está isolado, ele está sozinho, tá vendo? Então eu vou dar um jeito, então, na equação que nós temos lá logo abaixo, tá? De fazer o seguinte, eu tenho que sumir com quem está com mi. Olha só, eu tenho um cosseno aqui multiplicando mi. O que eu posso fazer para tirá-lo? Eu posso dividir toda aquela equação por cosseno. Então eu vou dividir toda a parte do numerador ali por cosseno dentro do radical e na parte de baixo também eu vou dividir por cosseno dentro do radical. Isso vai alterar o valor daquele cálculo? De forma alguma. Então vai até facilitar a nossa vida, porque aí o que nós teremos ali então? Vamos lá? Nós vamos ter que o tempo total então que a questão está precisando aqui, nos pedindo, dividido pelo tempo de subida vai ser 1 mais seno por cosseno, pessoal, é tangente. Então, aqui eu vou ter tangente do ângulo θ, mais mi cosseno dividido por cosseno, vai sobrar mi. Tudo isso vai ser dividido, mais uma vez, na parte de baixo aqui, ó, seno por cosseno. Quanto que eu vou ter? Tangente mais uma vez. Então, vou ter a tangente de θ, menos mi cosseno dividido por cosseno, eu vou ter apenas mi. Beleza? E lembrando que todo esse valor aqui está dentro do radical, tá bom? Então, galera, acabou. Esta vai ser a nossa resposta, tudo bem? Então, a resposta dessa questão está aqui, ó. O que foi pedido, nós acabamos de encontrar. O tempo de subida dividido, ó, o tempo total dividido pelo tempo de subida tem que ser dado por 1 mais a raiz quadrada da tangente de θ mais o coeficiente de atrito, dividido pela tangente de θ menos o coeficiente de atrito. Tudo bem? Então, vamos ver aqui qual alternativa nós teremos como para marcar aqui, ó. Pelo que eu já vi aqui, pessoal, tem tudo para ser qual alternativa? Letra B, ó. Tangente de θ mais mi dividido por tangente de θ menos mi. Tudo bem? Então, realmente, vamos conferir? Pelo que eu vi, parece-me ser a letra B. Pessoal, realmente. Então, marquem a alternativa correta, ó, letra B, ok? Então, questão muito boa. Espero que todos vocês tenham gostado. Galera, e é o seguinte, para que nós possamos aqui finalizar o nosso vídeo, não se esqueça, deixe seu like aí. Também, se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se logo, porque dessa forma você pode aproveitar todos os conteúdos que eu vou disponibilizar para vocês aqui. Questões de desafio, lives que eu vou voltar a fazer aqui no canal. Estou devendo algumas lives pro pessoal aí, mas estou no projeto de fazer pelo menos uma live por semana. Então aproveite o conteúdo. E eu preciso realmente, nós estamos quase chegando aos 4.000 inscritos no canal. Preciso de você. Tá bom? Então, não se esqueça, deixa o like, porque dessa forma o YouTube vai entregar para mais pessoas. Eu vou conseguir atingir pessoas que querem aprender a física de uma forma simples, tranquila e leve. Esse é o meu objetivo aqui com cada um de vocês, que vocês possam aprender os conteúdos. Então, conto com o apoio de vocês. Curta, comente, se inscreva e, sempre que possível, participe dos eventos aqui no canal. Forte abraço, tamo junto e até a nossa próxima questão de desafio, galera. Valeu, valeu!